Olá, meninos do quarto ano, tudo bom com vocês? No nosso conteúdo de ciências do segundo bimestre, olha que maravilha de imagem. Será o que nós vamos estudar em quarto ano? Que país possui esse formato aqui? Olha só os traços. Exatamente o nosso território brasileiro. Nós vamos aprender no nosso segundo bimestre em ciência, ambientes do Brasil e do mundo. Vocês sabiam que o Brasil é o quinto maior país do mundo? E se você for viajar de norte a sul do país, levaria dias para você chegar, devido à grande extensão territorial que o nosso país possui. E uma outra coisa também é que se nós fazermos uma viagem pelas nossas regiões brasileiras, nós vamos perceber que cada região possui um clima, possui uma vegetação, um relevo diferente. E nós vamos conhecer então o que faz leva a essa formação de paisagens diferentes, não só do Brasil, mas do mundo todo. Ao virar a página de vocês, nós temos aí na página 4, né? Uma pequena historinha, e aí vocês vão fazer para a professora as atividades de 1 a 3, perguntas e respostas no caderno. Mas vamos aí nas questões. Oi, filha, estou no aeroporto de Manaus. Tirou a foto da paisagem enquanto estava no avião? Vai para onde, mãe? Brasília. Chega em casa hoje, antes de você dormir. Olha só que imagem incrível. Essa foto é chegando em Brasília? KKKKK. Não, filha. É da floresta amazônica. Chegando em Manaus. Chegando em Brasília, a paisagem é assim. Olha a diferença de paisagem, quarto ano, né? E aí a menina continua. Por que não tem floresta em Brasília? Boa pergunta. Vamos pesquisar juntas quando eu chegar em casa. Bom voo, mãe. Beijo. E aí nós temos umas questões. Então nós temos aqui a paisagem de Manaus. Você observar que é uma paisagem cercada, né, de área verde e também de lagos, né, e rios que formam essa região. E aqui nós temos então um território um pouco mais plano em Brasília, com a vegetação completamente diferente de Manaus. Nós temos as questões. Número 1. Qual provavelmente é a profissão da mãe de Lúcia? O que a mãe de Lúcia é? Qual que é a profissão dela? Que diferenças podem ser observadas entre as paisagens das fotos enviadas pela mãe de Lúcia? Quais são as diferenças entre essas duas paisagens aqui, né? Você já fez alguma viagem? O que observou no caminho? Então, vocês vão colocar aí para a professora quais foram os detalhes que você observou durante a sua viagem, tá bom? Então, essas atividades vocês vão fazer e vão copiar e responder no caderno de ciências. No entanto, lá nas páginas 5, nós temos uma seguinte questão. Por que os ambientes são diferentes? Olha para você ver. Nós temos, né, alguns animais que são adaptados a algum ambiente, diferente de outros que não conseguem sobreviver ao frio, como o pinguim aqui. Nós estudamos em ciência que a formação no ambiente existe devido, né, à relação entre os seres vivos e os fatores não vivos, né? E esses fatores, em que se trata principalmente também da temperatura, da quantidade de chuva, depende de um ambiente para o outro. Ele não é igual. Tem seres vivos que são adaptados ao ambiente e tem outros que já não conseguem sobreviver naquele tipo de ambiente.
Mas nós temos que pensar por que os ambientes têm características tão diferentes entre si. Por que existe um lugar que é mais quente e outro lugar que é mais frio? A resposta, quarto ano, está nesse pontinho aqui, ó. É por causa do Sol. Por a Terra ter esse formato arredondado, a forma que ela vai receber o calor e a luz do Sol vai interferir do jeito que a Terra faz o seu movimento. E como que nós percebemos aonde que é mais quente e onde que é mais frio? Então, nós temos aí a divisão do planeta Terra. Lembra vocês que o nosso planeta ele está dividido por uma linha imaginária, que ela é chamada de linha do Equador. E nessa linha do Equador, ela equivale o quê? A 0 graus. Lembra lá em geografia? Muito bem. Nessa linha do Equador, é a mais perto aqui, os raios chegam mais diretamente, porque a Terra ela vai fazendo esse movimento, né? De rotação e translação, que nós vamos ver depois. Então, ao movimento que a Terra faz de forma inclinada, então nós temos aqui as divisões do Polo Norte e o Polo Sul, que são considerados lugares mais frios. Por que lugares mais frios? Porque os raios solares chegam depois, né? Eles demoram a alcançar essas duas zonas aqui. Nesse intermediário, eu tenho, então, a zona temperada, que é essas duas zonas aqui, né? Aonde, né, se intercalam os períodos mais quentes e os mais frios, dependendo da época do ano. E eu tenho essa linha aqui, que é mais verde, que é considerada, né, que é cortada pela linha do Equador, e é chamada de zona tropical. É a zona mais quente, é a que fica mais próxima da linha do Equador. Então, nós temos o Polo Norte e o Polo Sul. São regiões mais frias, né? Porque fica um pouco mais longe da presença dos raios solares. Aqui eu tenho a zona temperada, né? Que também ela intercala, né, entre os polos e a zona tropical. E aqui nós temos a zona tropical, que é as áreas mais quente. Se você pegar, olha aqui o mapa do Brasil, ó. Então o Brasil ele é cortado pela linha do Equador. Por isso que nós fala que o Brasil ele vive, né, num país tropical, em que é o país, né, de uma zona mais quente. Por isso que aqui no Brasil ele é tão quente assim. E aqui nós temos, olha que lindo, alguns biomas do mundo. Nós vamos conhecer o do mundo e nós vamos conhecer também alguns biomas brasileiros, né, os principais. Então, o que são biomas? Olha que coisa mais linda. Biomas são as grandes áreas com características semelhantes em relação ao clima, ao solo, o relevo e a vegetação. Então, nós temos a taiga. Olha para você ver a coisa mais linda, que é formada por esses pinheiros. Se você observar, o clima é um clima mais frio, né, coberto de neve. Nós temos também os campos. Olha, a vegetação ela já é o que? Mais baixas, né, com a temperatura. Olha que lindo. Nós temos as florestas tropicais, que é uma das grandes características, né, que nós temos aqui no nosso país, aonde são cortadas pela linha do Equador, por isso que elas são lugares mais quentes, né? Nós temos também a tundra, que é um bioma muito frio também, né? Na maior parte do ano, tá vendo? Ó? Nós temos aí as montanhas e até mesmo o solo coberto de neve. Nós temos as florestas temperadas. Olha que lindas essas florestas, em que muitas das árvores, né, perdem as folhas durante o outono. E o inverno é muito frio e pode também ocorrer o acúmulo de neve. Nós temos os desertos, que são ambientes bastante secos, né? E aí
Os animais que sobrevivem são aqueles animais que rastejam, né? Se escondem, principalmente durante o dia, né? E são ativos à noite. Por quê? Porque durante o dia é muito quente, não dá para caçar, então eles vão sair à noite, né? E a vegetação aqui é própria para o ambiente. Aqui nós temos então as savanas, que também é um clima bastante quente, né? Durante o ano, e possui uma estação chuvosa e uma outra seca. Olha só para você ver, é quase parecido então com o nosso cerrado. E aí, a professora vai deixar para vocês então a página 4, de 1 a 3. Vocês vão copiar as atividades, responder, né, perguntas e respostas. E a professora também vai deixar com vocês 8 e 9 para serem feitas no livro de ciência, acerca então, né, das mudanças que nós temos de diferenças de clima. Vocês vão preencher lá o globo, que nem a professora explicou aqui para vocês, né? Aonde que é a zona polar, aonde que é as zonas temperadas e aonde que é a zona, né, que faz parte da linha do Equador, mediante então as questões lá propostas. Porque nós temos aqui, você vai colorir aonde que é cada um, né? Na número 2, você vai observar em relação à temperatura e vai escrever, né? Qual que é a temperatura, provavelmente é menor, se ela é menor na estrada ou na montanha. Nós temos então, na número 3, algumas atividades que você vai observar de A a C. Vai analisar essas pequenas partes aqui, que é bom a gente observar, ó. Essas partes pontilhadas, ok? E vai responder as atividades. Tanto na A, na B também. Tá vendo as pontinhas aqui? Riscadinhos, vocês vão observar isso daí, tá bom? Beijinhos e até a próxima.